Então é com alegria que eu assumo o púlpito nesta manhã para compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu me propus a falar hoje sobre um olhar para a brevidade da vida. A noite tem sido um período de mensagens de encorajamento. E eu entendo que esse tema de olharmos para a brevidade da vida não é um tema pessimista. Poderia parecer. Se eu vou falar que a vida é curta, que encorajamento há nisso? Todo. Porque se eu sei que ela é curta, então eu vou olhar e preciso olhar para a vida com um olhar muito especial de gratidão, de alerta. O salmo que usarei para meditar neste assunto é o Salmo 39. Tem 13 versículos no Salmo. Eu gostaria de você se levantasse e lermos juntos, ou você acompanhar a leitura que farei do Salmo. Alguns versículos eu pedirei para vocês lerem juntos comigo. Salmo de número 39 é um salmo de Davi, composto ao mestre de canto Jedutum. Veja que era uma música isso aqui, era um salmo para ser cantado, uma letra para ser cantada, como essas que nós cantamos agora, falando sobre a vaidade da vida, a frugalidade da vida, como ela é passageira. E o Salmo 39 diz: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto eu estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua, leia comigo: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Leia o 7 comigo. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Leia só as mulheres de novo. E eu. Leiam os homens. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Leamos todos. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abra os meus lábios, porque tu fizeste isso. Tira de mim, sobre mim, o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Senhor, abençoe a sua palavra ao nosso coração. Pode assentar-se. Certamente que você está familiarizado com grandes nomes da história. Se eu citar nomes como Nabucodonosor, Xerxes, que são nomes bíblicos, Alexandre Magno, Augustus, Nero, Calígula, Constantino, todos são nomes que fazem parte da história. Outros nomes mais atuais, mas não tão contemporâneos, como Abraham Lincoln, Roosevelt, Churchill, Gandhi, Margaret Thatcher.
Os nomes de alguns vilões, você sabe esses decor: Hitler, Stalin, Mussolini, Mao Tse-tung. E outros nomes de destaque mundial, como Al Capone, Marlon Brando, John Lennon, Ayrton Senna, Rainha Elizabeth e, mais recentemente, Pelé. Todos esses nomes têm alguma coisa em comum entre eles, não tem? Tem. Todos eles já se foram. Esses são prova irrefutável de que a vida é, de fato, passageira. Todos tiveram suas glórias, suas derrotas. Muitos agiram e viveram como se nunca houvessem de morrer. E pelo menos uma, parecia que era imortal, não é? Parecia que nunca ia morrer. Passa geração e gerações e ela ficava. Mas ela também não pôde ficar, porque está ordenado ao homem que volte ao pó. Alguns desses nomes que eu citei trouxeram muita alegria para o mundo com a sua arte, com a sua genialidade, com a sua ciência, com a sua sabedoria, com a sua governabilidade. Outros trouxeram tristeza, morte, perseguição, injustiça, sofrimento, mas todos eles, sem exceção, já morreram. Esse tema, um olhar para a brevidade da vida, propõe que nós olhemos para a brevidade da vida e tirarmos algumas lições para nós em 3 aspectos. Primeiro, a olhar para fora de nós, considerando os ímpios. Olhando para dentro de nós, considerando a nossa própria vida breve e fugaz. E também, em terceiro, a olharmos para além de nós, considerando o Senhor nosso Deus, a sua eternidade. Então eu tenho aqui um sermão didaticamente feito, construído em 3 pontos, para facilitar a sua compreensão do texto. Vamos começar com o primeiro ponto, um olhar para fora de nós. Esses olhares estão aqui mencionados no Salmo 39, que é o considerar de Davi em relação ao ímpio e seu relacionamento com eles. E os demais homens, no versículo 3 e o versículo 6, falam deste relacionamento. O salmista se preocupa em dizer que quando ele estiver diante do ímpio, ele ia tomar um cuidado especial. No versículo 3, enquanto estiver na minha presença o ímpio, porém mordaça na minha boca. Ele tem receio que os seus lábios extravasem palavras de queixumes e de lamúrias, lamentações contra Deus. Que ele diga alguma coisa imprópria, algo inadequado, ou que faça alguma reclamação indevida sobre os vários sofrimentos que ele estava enfrentando. Davi era um homem de guerra. Ele tinha muitos inimigos. Seu temor era que esta sua reação desse ocasião ao ímpio de blasfemar contra Deus. Ele manifesta essa mesma preocupação lá no Salmo 115, quando ele diz: dizem as nações, onde está o teu Deus? A grande preocupação de profetas, de Moisés, era que as nações viessem a zombar do próprio Deus, se Deus castigasse sem medida o seu povo e não retivesse a sua mão na sua aplicação de justiça, para que os outros povos não acabassem falando exatamente contra o Deus que os livrou da escravidão. Os que não conhecem ao Senhor têm julgamentos em relação ao povo de Deus. Quando se fala aqui, quando o texto fala em colocar mordaça, eu me lembro de que um dos lugares que nós temos que vigiar mais os nossos lábios é na mídia social.
De vez em quando dá vontade de escrever coisas ali, gente. Não é verdade? A gente lê alguns absurdos e a vontade é entrar naquela guerra de opiniões. Mas aquele é um campo minado para o cristão entrar, porque é o lugar das feras soltas, das guerras de opiniões e do campo de batalha do que eu penso, do que eu acho. E muitas vezes o que você escreve é mal compreendido, uma pessoa lê uma coisa, já pensa outra, já imagina outra, já extrapola e começa uma guerra sem fim. Uma mordaça, sabe o que é? É uma focinheira, já viu aqueles pitbulls que andam, alguns, né? Tem alguns que andam sem, mas pela lei eles devem andar com a focinheira. É aquilo que se põe na boca do animal para impedir que ele morda. E nessas guerras de opinião, muitas vezes nós acabamos sem querer mordendo porque estamos sem focinheira. Por que Davi tem essa preocupação, então, de não reclamar diante do ímpio? Para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Os que conhecem a Deus sabem o que nós pensamos. E mesmo entre os que conhecem a Deus, há muita divergência. O que dirá entre aqueles que nos olham com um olhar de alienígenas? Os ímpios nos observam. Aquilo que você fala é observado. Se o seu discurso é diferente daquilo que você vive, isto é notado. O nome de Deus pode ser glorificado ou pode ser zombado através do nosso exemplo. Por isso Jesus disse, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Nós não devemos esperar que até mesmo os crentes tenham bom discernimento sobre as coisas ruins que nos acontecem. Você vê essa falta de discernimento até mesmo nos amigos de Jó. Aquelas coisas que amigos de Jó disseram, tem tanta coisa boa ali, se você já parou para ler os comentários deles. Os comentários que eles fizeram não eram ruins em si, e muitos deles tão verdadeiros. No que eles erraram? No aplicar da sua teologia de uma maneira que não era correta à vida de Jó. Então, mesmo entre teólogos, pode haver divergências, conflitos de ideias que podem trazer apenas confusão, principalmente na mídia. Mas os ímpios, não tenhamos dúvida, Jesus disse que o mundo, que os seus filhos, seus servos seriam odiados pelo mundo. E precisamos de sabedoria para viver nesse lugar. Permita um exemplo. Um casal que era muito criticado pela mãe da esposa. A mãe criticava a jovem, dizia para ela que ela desperdiçava o tempo, então, de ir à igreja, de gastar seu tempo, sua vida toda lá na igreja, sendo que outra filha dela, que não ia para a igreja, que gastava seu tempo nos bingos e nas outras coisas, era feliz e que tudo ia bem. Que adianta você estar indo para a igreja todo esse tempo e estão passando por aquilo que estão passando, e a outra, sua irmã, tem uma vida tão maravilhosa e vai tudo bem com eles. Aquela mãe concluiu erroneamente de que não compensava então servir a Deus se fosse para ser daquela maneira. Ouvindo essa história, até parece que a mulher tinha razão, mas ela não tinha.
aquele outro casal não teve um final tão feliz. E o outro casal que eu estou mencionando estão firmes até hoje e vivem bem, com a graça de Deus. É muito fácil julgar as coisas por aquilo que está acontecendo no momento. Na perspectiva dos ímpios e do mundo, o que vale é se dar bem, é a prosperidade. O sinal de que tudo está indo bem é o acúmulo de riquezas, de fama, de poder. E muitas vezes, junto com esse poder, acompanha também injustiça. Homens, seres injustos, está dentro da normalidade. Uma dessas quarta-feiras, o pastor Gilson dizia exatamente isso. Nós, às vezes, nos acostumamos com que tudo vá bem na terra e que tudo vá bem na vida e achamos que este é o normal. Não é. Se você está vivendo agora com tudo indo bem para você, você está dentro da anormalidade. Porque o normal é que as coisas normalmente vá com dificuldade. Aconteça com mais dificuldade. Se você tem paz no governo, esta também não é a normalidade. O normal é que os governos humanos e no mundo tragam dificuldades para o povo. O estranho é o anormal quando há justiça e paz e prosperidade. E nós não vemos muitas vezes que Deus age conforme nós achamos. O problema é que nós queremos que Deus haja muito rápido, que Ele interfira muito rápido, que Ele dê uma solução imediata para as coisas. Mas a forma de Deus agir é diferente daquilo que nós pensamos. O tempo de Deus é um tempo diferente. E às vezes, por isso achamos que Ele não está nem presente neste mundo. Mas Deus está presente. Agindo eu, disse Isaías, quem impedirá? Ele nunca deixou de conduzir o fio da história deste mundo. Assim, esse primeiro ponto nos conclama a olharmos para a brevidade da vida, considerando nosso olhar para fora, para a vida dos ímpios, a impiedade que há neste mundo tão passageiro e a maneira como nós somos muitas vezes vistos por ele. Segundo ponto do Salmo, devemos olhar para dentro de nós e considerar como nossos dias são curtos. Davi inicia o Salmo 39 olhando para si mesmo, para dentro de si. Disse comigo mesmo. Começa com chamado solilóquio, que é uma conversa consigo mesmo. Disse comigo mesmo, guardarei os meus lábios para não pecar com a minha língua. Ele estava naquele ponto em que já não aguentava mais. Sabe quando você chega, você já está explodindo, que você quer chutar o pau da barraca? Era assim que ele estava. É assim que ele escreveu esse salmo. Ele estava extravasando de sofrimento, de perseguição, de angústia. Ele era humano como nós. E você certamente já passou por momentos assim. Quando você quer mandar tudo para o alto. Quando parece não haver mais esperança. Quando as coisas estão indo mal. Essa semana alguém me pediu oração. Falou, ore por mim. Eu já não tenho e não vejo mais saída. Eu respondi, por que você não vê mais saída? Você já está no fundo do poço? Ele disse que sim. Falei, quando a gente está no túnel, a gente vê a luz no fim do túnel. Quando está e dá para se mover para os lados. No poço, você não tem para onde andar. Você não tem para onde ir. Porque toda a sua volta é escuridão. Há uma única luz que entra por ali e a única saída que é para cima. Meu socorro vem de Deus. Olha, levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Este é o momento para parar
para refletir como esta vida é curta, como os nossos dias são poucos. E Davi reconhece aqui que Deus deu à sua vida o comprimento de alguns palmos. Como disse a leitura que nós fizemos em Tiago 4, que é a vossa vida, sois como neblina, como vapor, que aparece por um instante e logo dissipa. Jesus disse em Mateus 6:25, é interessante ler alguns desses versos. Ele disse: não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado sequer à sua estatura, ao curso da sua vida? Quem consegue acrescentar 1 centímetro sequer? Lembre-se, alguns palmos são isso aqui, 70 centímetros, 50, 70. É esta a medida da nossa vida. O salmista diz: alguns chegam a 70 e por sua robustez chegará a 80 anos. O que passa é canseira e enfado. E por que andais ansiosos quanto ao que é vez de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Versículo 30 de Mateus. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus conclui esta parte do seu sermão com uma lição das mais importantes para a nossa vida. O Sermão do Monte não é o fim do sermão, está praticamente quase chegando depois da metade dele. Esta parte ele diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No Salmo 39, Davi ainda reconhece uma coisa fundamental. Para enfrentarmos as dificuldades em nosso breve tempo de vida, ele se reconhece como forasteiro e peregrino. Está aí no versículo 12 do Salmo 39. O que é que diz ali? Veja de novo. Ouve, no versículo 12, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro, à tua presença, peregrino, como os meus pais. Ele não fala isso de boca para fora. Esse momento em que ele fala, ele está em lágrimas, ele está gritando por socorro, e ele está clamando para que ele sabe, ele reconhece a sua situação de peregrino, de forasteiro. Sabe, irmãos, é muito difícil vivermos nesta vida como forasteiros. Nós sempre procuramos pensar em nossa vida aqui como se ela fosse a nossa raiz e o nosso maior porto seguro. E não é assim. Por isso é que ele fala: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Quando o futuro nos parece distante e a morte parece longe demais, é que nos acabamos sentindo que nós somos quase imortais. Isso acontece mais na nossa juventude. Para o jovem, eu me lembro quando eu tinha 24 anos, eu perguntei para um pastor, olhando aquele cabelo branco dele: pastor, quantos anos o senhor tem?
Ele falou 63. Eu pensei comigo, vixe, 63. Parecia tão distante. Jovens que estão aqui, ouçam o conselho de um escritor chamado J.C. Ryle. Ele escreveu um livro, Uma Palavra aos Moços, que tive o privilégio de traduzir para a Fiel em 1990. Ele diz assim: a juventude é a época em que nossas paixões são mais fortes. E como crianças indisciplinadas, clamam mais alto por indulgência. A juventude é a época em que geralmente temos mais saúde, força, a morte parece distante e divertir-nos nesta vida parece tudo. A juventude é a época em que a maioria das pessoas tem poucos cuidados ou ansiedades terrenas para ocupar sua atenção. E todas essas coisas ajudam a fazer os jovens pensarem em nada mais do que no prazer. Todas as coisas que dão uma sensação de excitação para o momento, todas as coisas que afogam o pensamento e mantêm a mente em constante turbilhão, todas as coisas que agradam os sentidos e gratificam a carne, esse é o tipo de coisa que tem grande poder em sua juventude e deve seu poder ao amor, ao prazer. Esteja em guarda. Não seja como aqueles de quem Paulo fala, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Eu fiquei muito contente quando vi essa semana esse texto circulando no grupo dos jovens. Bom que eles estejam preocupados com essas coisas. O versículo dessa semana diz: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Ora, o mundo passa, mas é bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. A vontade de Deus, Paulo diz que é boa, perfeita e agradável, lá em Romanos 12. Isto é viver, começo muito bom para viver eternamente. Esse segundo ponto que abordamos, então, nos falou sobre a brevidade da vida a partir do nosso olhar para nós mesmos, como forasteiros e como peregrinos neste mundo. Terceiro ponto, que considero também o mais importante deles, é olharmos para o Senhor. É fazer como Davi fez nesse salmo. Ele disse então, primeiro ele pede ao Senhor que o ajude a entender como a sua vida é pequena, no versículo 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a soma dos meus dias. Deus não nos permitiu saber exatamente, ele deu uma estatística genérica, né, dizendo aqui de 70, 80, mas certamente que essa estatística ela é real de maneiras diferentes para cada um de nós. Mas Davi quer reconhecer a sua finitude, ele quer reconhecer uma palavra que ele diz aqui no versículo 4, para que eu reconheça a minha fragilidade. Fragilidade. Na viagem desta vida, nós somos como aqueles embrulhos que vão ser colocados no avião com aquela etiqueta, frágil. Mas tem uns capetas lá que não querem nem saber, eles jogam aquele de qualquer jeito. O inimigo não quer saber da sua fragilidade. Ele quer jogar você para lá e para cá para ver se quebra. Aqui está uma grande verdade. É só quando nós nos colocamos diante de Deus, em humildade, em posição de reconhecimento da nossa fraqueza, é que nós conseguimos entender um pouco da eternidade de Deus, reconhecer o que nós realmente somos. O homem desprovido desse sentimento é um homem prepotente. O homem sem Deus nesse mundo e obscurecido no entendimento, ele vive como se não precisasse de Deus. E alguns são tão poderosos e se encantam tanto com o poder,
que parece que nada consegue detê-los. Nós citamos aqui nomes de homens que foram assim. Homens como Hitler, como Stalin, homens como Mao Tse-tung, eles não estavam. E hoje, se olharmos líderes mundiais e nacionais, nós encontraremos também essas figuras prepotentes, pensam que tudo pode. E à nossa vista, esses homens, de fato, parecem tão poderosos, que às vezes parece que Deus não está vendo as coisas que acontecem. O evangelho, para entrar na Coreia do Norte, tem que entrar através de balões, bexiga de gás, colocam versículos ali na Coreia do Sul. Quando o vento está soprando para cima, os balões vão até que eles vão murchando e caem em território da Coreia do Norte. Muitos recebem a palavra de Deus desta maneira. Interessante. Sempre haverá uma maneira de se pregar o evangelho. Mesmo que a perseguição viesse ou venha até nós, mesmo que as proibições recrudesçam, o evangelho jamais deixará de ser pregado. Deus tem um agir diferente na vida de homens prepotentes. Muitas vezes não é como nós vemos ali que Deus agiu com Herodes de uma forma diferente. Quando ele estava olhando o seu reino, com Nabucodonosor aconteceu isso. Ele estava vendo aquele reino e estava se gabando. Deus o transformou lá em um tipo de animal. Ele começou a comer capim como o burro. Não sei se cresceu as orelhas, mas diz que cresceu as unhas, os cabelos. A orelha devia ser grande já. Mas Herodes não foi assim. Herodes teve uma outra coisa. Ele estava também se gabando do seu reino, das suas conquistas. E Deus manda um verme que o come ali mesmo. Ele é consumido de dentro para fora. Eu espero que você não esteja orando para que Deus faça com alguns isso. Mas Deus tem a sua forma de agir. E esse salmo, aprendi com o olhar minucioso de João Calvino, uma coisa que eu achei muito interessante aqui nesse salmo. Veja o versículo 11. Olha o que ele diz, o salmista fala, e como Davi entende e encara agora os inimigos de Deus. Ele fala: quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. E ele conclui: com efeito, todo homem é pura vaidade. Numa primeira leitura, uma coisa aqui passa despercebido do olho. Calvino fala o seguinte, que Davi usa uma símile, ou um símile, uma comparação de Deus com uma, interessante, não com um raio poderoso, destruição, não com a força do mar, com a fúria do vento, mas como uma traça. Que força tem uma traça? Você esmaga assim, ó. Você pisa. Você põe entre as unhas e faz assim. Mas você já viu alguma vez um livro comido por traças? Eu já vi uma vez. Quando eu mudei para essa casa onde estou hoje, deixei caixas de livros no porão. E quando eu fui reformar, eu fui tirar as coisas depois de 10 anos, mais ou menos. Fiquei assustado com o que eu vi. Que destruição de livros. Você olhava, pegava a capa do livro, só tinha capa. O seu miolo todo comido. E não era um só não. Elas vazavam de baixo para cima, em toda aquela pilha de livros. Um pequeno inseto tem um poder enorme de destruição.
Ou você já viu árvores enormes, frondosas, que foram abatidas, não com a força do vento, nem com a fúria da serra elétrica, mas por cupins, pequenos insetos? Eu tinha uma árvore lá no ranchinho da gente aqui, uma árvore bonita, gostava muito dela. Um dia eu encostei nela, eu vi que ela deu uma balançadinha. Eu falei, peraí, o que é isso? Ou eu estou com muita força de super-homem, ou essa árvore tem algum negócio. Olhei para o pé dela e vi algumas brocas e notei que alguma coisa estava errada. Não passou mais que uma semana, ela começou a ficar mole e perigosa, risco de cair. Tivemos que colocar uma corda em cima, com muita dor no coração de perder aquela árvore. Arrancamos, cortei em pedaços. E a prefeitura foi lá saber o que foi acontecer com a árvore. Alguém pensou que eu estivesse cortando a árvore e foi me dedurar na prefeitura. Eu disse, ela estava comida de cupim. Entra para você ver. Falei, não precisa. O senhor está falando, nós acreditamos. É isso mesmo. Às vezes, uma árvore daquela, olhando de fora, você pode parecer que ela não teria como ser destruída no seu âmago, no seu cerne. Mas Davi fala que Deus, uma das maneiras que Deus age é assim, no homem prepotente. Ele destrói como a traça. Destrói como a traça o que tem de mais precioso. Então, meus irmãos, nós temos que aguardar o tempo de Deus. A visão de Deus é diferente da nossa. Ele vê a eternidade. Um dia, aos seus olhos, são como 1000 anos. E 1000 anos, como um dia. Não há homem mais poderoso neste mundo que não deixe de sofrer ou que chegue a resistir o agir de Deus. Nunca houve, jamais haverá. Comecei citando nomes da história que tiveram esta realidade. Todos eles passaram. Toda a sua glória humana se foi. Homens bons ou maus, que agiram com bondade ou com maldade, são todos apenas parte da memória. Nós também, irmãos, seremos parte de memória. Por mais difícil que seja, você será apenas um nome, parte de memória de alguns. Eu ainda consigo olhar aqui para os bancos da igreja e lembrar o lugar que alguns dos irmãos que se foram, onde sentavam. São partes da memória. São palavras que alguém fala, lembra de alguém que se foi. Alguns que deixaram momentos preciosos em nós. Vira e mexe. Na reunião de presbíteros, nós estamos constantemente trazendo o nome do senhor Ricardo à nossa conversa, porque ficaram memórias, ficaram coisas preciosas que nós sempre nos lembramos. Aquilo que nós falamos ou fazemos ficará na memória de alguém. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos perguntar, como o salmista no versículo 7. Que diz o versículo 7? E eu, Senhor, que espero. E eu, Senhor, o que espero? Você faça essa pergunta para você mesmo. E eu, o que ainda espero da minha vida? Eu, Senhor, em quem posso confiar? Qual é a minha esperança? Quando meus planos não acontecem como eu queria, em quem eu espero? Ou quando então já alcancei todos os planos que eu queria na vida, o que mais eu espero ainda? Interessante que Davi faz essa pergunta
retórica. O que é uma pergunta retórica? Que você não espera realmente uma resposta, porque ele logo dá a resposta em seguida. Ele diz: o que espero? Ele diz: tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. O que ele está dizendo? Senhor, o que eu espero é o Senhor. Romanos 8, 24 diz um versículo bastante importante. Ele diz: porque na esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, não é verdade? Uma esperança que você pode ver, você realmente não está esperando. Mas é na esperança que nós somos salvos. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É assim, nós aguardamos com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. Pedro diz que enquanto esperamos, devemos também apressar a vinda do Senhor e nos empenharmos para sermos achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Esta esperança, então, tem um efeito aqui nesta vida. Ela nos deve trazer um sentimento de preparação para o encontro glorioso com Cristo que um dia teremos. Quero terminar esta palavra com algumas considerações. Gostaria de ler aqui com vocês, para vocês, um relato atribuído a Alexandre o Grande. Alexandre Magno, que teve um reino próspero. Quando ele estava à beira da morte, dizem os relatos. Não sabemos a veracidade, são os relatos que dizem. Ele convocou 3 generais. E ele relatou a esses generais seus últimos desejos. 3 desejos. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até seu túmulo todos os seus tesouros conquistados. Toda a prata, todo o ouro, pedras preciosas, tesouros dos povos saqueados. Terceiro pedido, que as suas 2 mãos fossem deixadas para fora do seu sarcófago, balançando no ar, à vista de todos. Um dos generais, admirado com esses desejos, perguntou a Alexandre as razões. E Alexandre explicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão, para mostrar que eles não têm poder sobre a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto com meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados permanecem aqui. E terceiro, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias nós viemos e de mãos vazias nós partimos. Verdade ou não, é uma boa história, e verdadeira mesmo. Perguntaram a Galileu Galilei, físico e astrônomo do século XVI, perguntaram: Galileu, quantos anos o senhor tem? Ele disse: eu tenho 10, talvez 8. Como assim, se o senhor é já de cabelos brancos? Como 10 anos? Ele disse: eu tenho, na verdade, apenas os anos que me restam de vida. Porque os anos que já vivi já não são mais meus. Do mesmo modo que também não tenho mais as moedas que já gastei. Devemos valorizar o tempo que nos resta, diz ele, e não ficarmos lamentando o tempo que já passou. E se formos inteligentes, o tempo que nos resta pode ser muito bem aproveitado. Irmão e amigo que está aqui hoje, que se encontra aqui, a pergunta é: quantos anos você tem? Não a sua idade, mas quanto tempo ainda lhe resta?
E o que você vai fazer com os anos que você tem ainda a viver? Faça ser bem aproveitado, como disse Galileu. Aproveite o tempo. E a melhor maneira de fazer isso é viver para a glória de Deus. É entregar-se a Ele inteiramente e completamente. Viver com Ele todos os momentos. Buscá-lo em primeiro lugar, como disse Jesus. Fazer dele a sua prioridade. Viver com Ele, para a glória dele, a cada dia. Eclesiastes 12 reflete exatamente sobre isso. Lembra-te, jovem, da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Quando eu era jovem, eu olhava esse texto, eu falava, mas ele não está sendo muito pessimista aqui, de dizer, lembre-se antes que venham os maus dias, e começa a descrever a velhice, quando o gafanhoto for um peso, quando não faltar mais dente na sua boca, os moedores já tiverem acabado. Não é muito pessimismo aquilo. Ele não, ao mesmo tempo que está falando da juventude, da força da juventude, não está depreciando a velhice. Não é. Chegando agora, do lado de cá, e olhando para trás, eu entendo que aquele alerta, ele tinha para os jovens, para que ele vivesse de uma maneira sábia, ao ponto de que depois, na velhice, não colhesse maus frutos do tempo que ele tinha para viver corretamente e bem. Muitas vezes é verdade, sim, que a velhice colhe frutos de uma vida desregrada do passado. Muito, se o jovem soubesse o quanto é importante, quanto são importantes as suas atitudes, cada um dos seus atos, quanto é importante a escolha no casamento, a escolha de trabalho, são coisas tão importantes, viver de uma maneira correta, fidelidade conjugal, há tantas coisas tão cruciais na vida do jovem, que ele despreza enquanto está vivendo, vive errado e vai passar apertos depois no futuro. Esse é o aspecto da exortação. Mas para os velhos, você não deve olhar Eclesiastes com maus olhos, viu? Principalmente se você, como jovem, teve essa oportunidade de viver corretamente a vida de juventude. Mas mesmo quando ainda não houve essa oportunidade, você bateu cabeça na sua juventude, ainda na velhice, a palavra de Deus fala que na velhice ainda darão frutos, serão como as palmeiras, que floresce, com vigor, com vigor, é assim, viçosos na velhice. É possível sim sermos viçosos na velhice, é possível sim contradizermos mesmo as dificuldades de saúde e tudo mais, porque a grande vitória nossa não está na nossa força física, mas na nossa força de coração e na nossa força de alma. Minha mãe faleceu com 90 anos de idade. Nunca vi aquela mulher reclamar absolutamente nada, nada, nada. Sabe o que é isso? Começou a esquecer das coisas, não esquecia dos filhos e lembrava com facilidade as coisas do passado. Os hinos do cantor cristão, todos na mente dela de uma maneira vívida, vívida. Só que ela começou a achar que ela que tinha composto aqueles hinos. Ela cantava e falava, gostou do hino? Vai, que hino lindo que a senhora está cantando. Fui eu que fiz. Olha que coisa. Aquilo fez... Eu entendi depois isso. Foi ela que fez. Por quê? Porque aquilo fez parte integrante da sua vida. Ela não conseguia se separar, dizer que ela esperaria Cristo, que ela cantasse, vencendo vem Jesus. É a compositora do hino. Billy Graham disse em seus últimos dias de vida, não pensem que é a morte que vai vir me buscar. Será Deus. Será que temos essa esperança?
Se temos essa esperança, vivamos de acordo com a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai, bendizemos o Teu nome por tão grande esperança em Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pelos alertas que nós temos, do quanto nós precisamos estar cientes, como somos passageiros, como nós somos peregrinos, como nós somos forasteiros em terra estranha. Por mais familiar que esta terra seja para nós, por mais bonito que seja o mar, por mais belo que sejam os montes, por mais cheirosas que sejam as flores do campo, as rosas perfumadas, bonitas as primaveras, as begônias, as orquídeas. Esse lugar é terra estranha para nós. Terra conhecida é a terra de Jesus Cristo, é onde Ele está. Para que onde eu estiver, estejai vós também, disse Ele. Nós cremos nessas palavras, nós esperamos essas palavras. A quem nós, não tendo visto, amamos, e aguardamos e amamos a sua vinda. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a viver com sabedoria o tempo que nos resta de vida ainda, para que possamos experimentar qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Glorificamos-te por essas verdades bíblicas que nos consolam, que nos encorajam, que nos levantam o coração, mesmo diante de incertezas mundiais, mesmo diante de opressões e tiranias. Nós levantamos nossa voz, Senhor, e cremos no Teu agir, no Teu tempo, no Teu momento. E dizemos, ó Deus, glorificado seja o Teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém.